O Olho Vivo recebe aqui na bancada o advogado Jonatas Maciel. E a gente vai ter a oportunidade de falar sobre os benefícios que são concedidos pela Previdência Social no Brasil. Jonatas, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui na bancada presencialmente para falar sobre esse tema. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a toda a equipe que faz a TV Diário do Sertão. Dizer antes de tudo que é uma alegria, um prazer estar aqui nesta tarde, dialogando com o seu público, com o público da TV, com o público do rádio, com pessoas espalhadas em diversas localidades do sertão paraibano e lhe parabenizar, porque você é uma revelação do rádio cajazeirense. Obrigado. Priscila da mesma forma. Cajazeiras tem esse hábito, esse costume de revelar grandes profissionais e vocês o fazem com toda a justiça. Muito obrigado. Jonatas, vamos falar sobre principalmente o BPC. A gente está vendo a realidade a nível nacional de um pente fino, né? Que inclusive cerca de 600 mil pessoas podem deixar de receber o benefício. Eu gostaria que você pudesse explicar para quem está em casa agora. Alguns são beneficiários, outros estão aí na espera, quem sabe, de receber o BPC. Mas o que de fato é o BPC e quem se enquadra para recebê-lo no INSS? Pronto, excelente pergunta, Zé Neto. O BPC é o benefício de prestação continuada. É aquele benefício que se volta para a pessoa idosa e para a pessoa com deficiência. Nós chamamos BPC LOAS, LOAS devido à Lei 8.749/93, que é a Lei da Assistência Social. Então, a nossa Constituição Federal, ela salvaguarda esse direito fundamental para as pessoas, para a pessoa idosa, maior de 65 anos, e para a pessoa com deficiência. E, dentre esses critérios, é importante demais que aquele que já é beneficiário do BPC, ele possa, a cada 2 anos, estar renovando o seu CAD único. Vai no Bolsa Família da sua cidade e faz a renovação do CAD único. É fundamental também manter aquela regra lá da concessão do benefício, que é de até 1/4 do salário mínimo por pessoa residente naquele domicílio. Então, se você observar essas regras, então você vai continuar recebendo o seu benefício normalmente. O que o governo tem feito é uma revisão, um procedimento administrativo junto ao INSS, com o objetivo de revisar esses benefícios e observar se as regras, que guiam esse benefício, elas estão sendo, Zé Neto e Priscila, cumpridas pelo beneficiário. A grande pergunta que muita gente faz é quais, além desses critérios de forma objetiva que você trouxe de ter o cadastro regularizado, atualizado, quais são os casos em que uma pessoa pode ter acesso a um BPC? Pronto. O critério, primeiro, pessoa idosa, 65 anos ou mais, e a condição de miserabilidade. Ela não contribuiu com o INSS, ela não tinha um emprego, ela chegou lá naquela idade de 65 anos e não tem praticamente nada. Então, esse benefício visa dar um suporte a ela, visa atender aquela pessoa. E a pessoa com deficiência é muito importante. Primeiro, comprovar a deficiência, certo? Comprovar a deficiência. Segundo, a regra do CAD único, o teu CAD único está lá cadastrado, tudo certinho. Depois, é necessário ver a questão da renda também familiar. E aí, na questão da renda, eu posso fazer uma observação, se me permite, que é muito interessante. Vejamos, se a pessoa já recebe o Bolsa Família, não há nenhum problema dela receber o BPC. Mas há alguns benefícios que então pode acumular Bolsa Família e BPC. Com certeza, porque aí é uma transferência direta do Estado para aquela família. Mas outros benefícios, eles não acumulam com o BPC. Então, o que é que eu oriento aqui para o público que está nos acompanhando? Primeiro, ter um laudo médico bom, que traga a CID. O que é a CID? A CID é o Código Internacional de Doenças, indicando qual é a patologia, é um autismo, é um TDAH, é uma esquizofrenia. Então, indica lá, descreve, o profissional médico descreve quais são os impactos na vida daquela pessoa, se a impede de estudar, se a impede de trabalhar, esclarece tudo isso, os impactos a médio e longo prazo, e aí você vai ter lá um laudo bom que vai permitir que os profissionais do INSS possam analisar. E para mais, Neto e Priscila, nós temos ainda a perícia médica, que
que é realizada pelo próprio INSS, pelo médico perito, e nós vamos ter também a perícia social, que é a avaliação da condição financeira daquela família, daquela pessoa que vai receber o BPC-Loas. Então, assim, é um benefício criterioso, é um benefício exigente e que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, eu quero um BPC. Vou lá no médico, pego um laudo que é genérico, que não apresenta as características necessárias, ela mesmo por si baixa lá o aplicativo e tenta e às vezes vem reprovado. Por isso que é importante procurar um profissional gabaritado, competente, que possa fazer a juntada dos documentos no procedimento administrativo da forma correta e assim garantir que já ali no processo administrativo você consiga a implantação. E se não for possível a implantação ali, depois da perícia médica e da perícia social, você possa recorrer à Justiça Federal e assim garantir o benefício do seu constituinte, do seu cliente. Já aproveitando o gancho, doutor Jonatas, sobre o que você está falando aí, né, procurar uma pessoa que tenha, né, responsável para fazer. Quais são os passos para solicitar o benefício junto ao INSS? Nós temos um procedimento administrativo. Tem um aplicativo que todos conhecem, que é o aplicativo Meu INSS, que você pode baixar no seu aplicativo, no seu notebook, seu celular, e você pode conseguir fazer por lá esse procedimento. Eu diria que o primeiro passo é o diagnóstico do problema, né? É você ir ao médico, é você procurar diagnosticar qual é aquele problema, entendê-lo, né, aquela patologia, e a partir dos laudos médicos você vai procurar esse procedimento administrativo. Infelizmente, nem todas as pessoas, Priscila, têm a clareza de realizar esses procedimentos. Por isso é necessário o suporte, a ajuda do advogado para chegar ali e providenciar junto com ela esse benefício. Se eu não tenho acesso, por exemplo, eu não tenho acesso ao aplicativo Meu INSS, né? Como é que eu faço para poder conseguir dar entrada, procurar se eu tenho direito a esse benefício? Onde é que essa pessoa pode ir? Pode ir no INSS. Diretamente no INSS? Diretamente na agência do INSS, ou procura um advogado da sua confiança e vai lá e vai providenciar. Jonathan, uma outra realidade que o cidadão enfrenta é a morosidade para que esse processo ele seja julgado. Espera-se muito tempo e, na maioria das vezes, pelo menos o que a gente escuta, né, das pessoas, é que, na maioria das vezes, o pedido ele é negado. A que você atribui, enquanto advogado, né, nos casos que você já acompanhou, as principais causas e motivações para que o benefício ele seja negado? Veja bem, Zanetti. Alguém, por exemplo, em situação de vulnerabilidade ou de problema de saúde. Veja bem, Zanetti. Geralmente, quando as regras elas são cumpridas e obedecidas, ele é concedido ali administrativamente. O que eu vejo hoje é um endurecimento por parte do INSS e um endurecimento por parte do próprio governo federal no sentido de concessão desses benefícios. É tanto que você falava a respeito da revisão desses benefícios, inclusive tenho consigo no escritório alguns casos como estes, e o que nós observamos é o processo administrativo, às vezes, nós perdemos, vamos para o judiciário, haja vista a carga de processos que tem para analisar, geralmente demora, né, para poder fazer aquilo, e a pessoa fica ali naquela dependência, né? Geralmente tem uma pessoa de baixa renda, que não tem condição financeira e que vai sofrer os impactos dessa espera, né? Vai sofrer os impactos dessa espera. O que nós precisamos entender e compreender é que nós estamos tratando de um direito de ordem constitucional, presente no artigo 6º da Carta Magna e que deve ser respeitado. É direito social fundamental, que deve ser observado. A gente não pode apenas fazer o recorte lá para o artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, que é onde está a previsão legal desse benefício, né? Mas precisamos também olhar lá para o artigo 6º, logo ali no início da Constituição. Então, o benefício de prestação continuada é uma oportunidade para que a gente possa superar a desigualdade social. A gente precisa ter esse olhar. O legislador precisa ter esse olhar. E quem é o legislador? Os nossos deputados, os nossos senadores precisam ter essa preocupação e o governo precisa ter a preocupação de fazer com que o INSS seja um órgão que efetive os seus serviços. Hoje, como nós falávamos há pouco aqui nos bastidores, não é uma caça às bruxas, não é uma caça às bruxas.
mas que faça aplicar a lei. É simples. Faça aplicar a lei, dê celeridade aos procedimentos, concede, não concede, passou na perícia, não passou. É isso que nós, enquanto advocacia, esperamos, e essas são as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia da nossa atividade. Quando um processo, por exemplo, para quem está nos acompanhando agora, faz o pedido, por exemplo, da concessão do BPC Loas, Certo. e esse pedido ele é negado, é possível recorrer? Sim, cabe recurso, sim. Qual é o trâmite hoje? Olha, o trâmite é esse, né? Você adentra com o processo administrativo, marca a perícia médica e a perícia social, ato contínuo, já sai o resultado ali no INSS, em sendo aprovado, ótimo, né? Que aí vai ser implantado o benefício, se não, nós vamos para a Justiça Federal, a depender do valor para o Juizado Especial Federal, no caso, lá na cidade de Souza. A gente adentra ao juizado com o processo, e o processo ele vai tramitando, vai encaminhando. Lá também será marcada uma perícia médica, né? O cliente vai comparecer naquela perícia médica, né? Para ser periciado, e nós vamos aguardando o trâmite do processo, né? Abre-se prazo para contestação, abre-se prazo para impugnação. Enquanto isso, o cidadão fica esperando. Vai esperar. Jonatas, vamos aqui a alguns casos práticos que a gente bem conhece. Por exemplo, um cidadão que, com 40 anos de idade, ele consegue um benefício, um BPC. Ele atinge a idade da aposentadoria. Ele pode ter uma aposentadoria, ou alguém que tem um BPC atingindo a idade da aposentadoria não consegue se aposentar? Olha, o BPC é um benefício que ele tem uma característica diferente dos outros. Por exemplo, o cidadão que está em casa pode perguntar, ele dá direito ao 13º? Exato. Não dá direito ao 13º. Ele pode ser acumulado com outros benefícios, só aqueles em que há a entrega direta do governo federal. No caso, Bolsa Família, e por aí vai. Então, o BPC ele é um benefício que tem essas características, são características, vocês podem até pensar, características duras, mas necessárias. Porque vejamos bem, por um lado nós reclamamos aqui da ausência de celeridade por parte do governo federal. Mas, por outro lado, imagine a quantidade de pessoas que estão a pedir esse benefício todos os dias. Então, é necessário que a gente possa pensar nisso, né? Fazer essa reflexão, e aí a gente pode ver. Se o BPC ele foi concedido a uma pessoa com deficiência, indica que a deficiência que ela tem, Zé Neto, a impede de trabalhar, a impede de contribuir para com o INSS, né? A impede de labutar diariamente e de fazer as contribuições para o INSS. Então, uma vez recebendo o benefício de prestação continuada, ela haverá de continuar recebendo até o final da vida. A vida toda. Exatamente. E havendo, evidentemente, as revisões necessárias, principalmente do CAD único, certo? Então, é muito importante que você, cidadão, cidadã, que me ouve neste momento, possa ter essa preocupação. Deixe o CAD único atualizado. Faça isso de 2 em 2 anos, porque aí você vai evitar um problema lá na frente. Inclusive, Zé Neto, a suspensão do pagamento do benefício. O BPC, ele é de apenas um salário mínimo ou não? Apenas um salário mínimo. Apenas um salário mínimo, não dá direito ao 13º lá no final do ano. Então, literalmente, é o mínimo, né? É o mínimo. Independentemente do problema de saúde, por exemplo, né? De forma muito prática. Independentemente de um problema de saúde, independentemente da realidade em que o cidadão ele esteja inserido, caso seja aprovado, receberá um salário mínimo. Um salário mínimo. Nós podemos julgar com pouco, e realmente é pouco. Imaginemos a necessidade de um paciente que precisa tomar medicamentos. Então, o fato de comprar medicamentos vai comprometer a renda dele, né? De fazer uma consulta médica, né? De procurar outros profissionais. Eu concordo que é pouco realmente esse valor. Mas também nós podemos imaginar, e sem ele seria pior. Com certeza. Sem ele seria pior. É muito desigual, né? A desigualdade social no Brasil é algo que a gente precisa combater
É bem verdade que já avançamos muito, mas há muito mais, né, no que avançar. Agora, para quem está acompanhando agora o nosso programa, qual a importância de um apoio jurídico, de um advogado, por exemplo, num processo como esse, um pedido de um benefício? O advogado... Eu acho que o cidadão sente mais segurança. Mais seguro. Né? Tudo bem que através do aplicativo Meu INSS, qualquer cidadão pode ir lá e solicitar o seu benefício, né? Mas me parece que o cidadão ainda sente mais segurança quando tem o apoio de um advogado ou uma advogada. Com certeza. O advogado é aquele profissional que se preparou. Ele passou 5 anos na graduação, ele vai estudar por resto da vida, porque nós sabemos hoje que as leis elas são dinâmicas, elas todos os anos mudam, os entendimentos judiciários mudam, a compreensão muda, né? A jurisprudência muda e é preciso que o advogado ele vá, ao longo dos anos, Zé Neto, se adaptando à realidade onde ele está inserido. No caso, o sistema jurídico brasileiro. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: para que a gente possa ter uma chance maior, uma chance melhor, é necessário que você procure um profissional, um advogado, gabaritado, competente, da sua confiança, para que você possa, né, juntando a documentação, permitir que ele dê entrada no benefício e possa garantir esse benefício para você. Então, muitas vezes a gente quer fazer algo que nós não sabemos, vamos lá, adentramos naquilo ali e às vezes a gente tem uma resposta negativa e poderia ser ali uma resposta positiva e o benefício, Zé Neto e Priscila, já concedido ali administrativamente. Então, é importante que você tenha esse cuidado, é importante que você possa ter essa compreensão de que é necessário o suporte de um profissional para ajudá-lo naquele momento. E se você não quiser, você também pode procurar o INSS. Os funcionários do INSS, entendam-se, têm experiência também e vão lhe dar o suporte necessário. A gente escuta muito falar sobre, e eu estou trazendo esses casos práticos aqui, porque o pessoal que está nos acompanhando agora pode até mesmo se identificar, né, com alguma situação como essa, ou imaginando. Por exemplo, digamos que alguém convive, um caso prático aqui, no campo da hipótese, né, da sugestivo, por exemplo. Imaginemos alguém que desde os 10 anos de idade é portador, por exemplo, da fibromialgia. Com 30 anos, vamos lá, ele ingressa com um pedido para receber um benefício, um BPC. Mas ele tem o diagnóstico da fibromialgia desde os 10 anos de idade. Quando esse benefício ele é concedido, ele também alcança esses 20 anos que ele já é portador, ou a partir daquela data somente, como a gente escuta falar no linguajar popular, ele recebe o atrasado ou não? Olha, se receber seria excelente, mas infelizmente não. Não. Esses 20 anos que você falou, eles estão perdidos, né, quanto ao recebimento do benefício. A data é a data que você adentrou com o procedimento administrativo. Mesmo ele tendo, por exemplo, o diagnóstico há 20 anos? Mesmo com o diagnóstico lá atrás. Então, a data é a data que você adentrou com o procedimento administrativo, inclusive para receber aquele retroativo, né? Digamos que seja negado no administrativo, recorramos à Justiça Federal, ganhamos lá na Justiça Federal e aí você vai ter acesso a esse retroativo a partir da data do procedimento administrativo. Outra pergunta, é possível receber 2 ou mais benefícios dentro do mesmo núcleo familiar, se for o BPC-LOAS? De forma clara, não há um impedimento, certo? Depende muito do caso concreto e da situação, certo? Eu acho que é uma observação que eu deveria ter feito desde o início. Nós, no direito, sempre dizemos, o caso concreto, ele é muito importante porque ele traz as suas peculiaridades locais. Nada impede que naquela família ali exista 2 pessoas com deficiência. Ou existe uma pessoa idosa ali e uma pessoa com deficiência precisando daquele benefício, né? Isso não vai alterar aquele critério da renda que nós acabávamos de falar, que é a renda de até um quarto do salário mínimo por componente familiar. Isso depende tudo de todos os outros, né? Depende. Os outros pontos que me tem uma outra dúvida aqui agora.
A gente sabe que existe... Hoje a gente vive numa realidade de muitos problemas de saúde, né? De várias realidades. Com certeza. Existem problemas físicos, existem problemas psíquicos, por exemplo. Problemas também de saúde, por exemplo, que não alcancem, por exemplo, a limitação física. Eles também têm cobertura pelo BPC ou não? Olha, é o seguinte... Quais são as doenças, por exemplo, os principais problemas que a lista ela dão direito a um benefício? A lista ela é enorme, a lista ela é grande. Nós temos o autismo, nós temos alguns casos do TDAH, que também pode chegar lá nesse benefício. Inclusive, esses dias eu consegui para uma criança com TDAH a implantação desse benefício. Nós temos esquizofrenia, então, diferentes patologias. Vamos entender o critério. O critério é pessoa com deficiência. O critério é aquela doença, quais são os impactos daquela doença na vida da pessoa. Te impede de trabalhar, te impede de ter a tua rotina normal. Então, esse é o ponto-chave para nós compreendermos. Digamos que tem aqui uma criança, o grau de autismo dela é grande, então tem-se um laudo da escola, tem-se laudo multidisciplinar, tem-se laudo médico, todos indicando, olha, o grau de autismo prejudica ela, impede dela estudar, impede dela ter a mesma condição de vida que uma pessoa comum pode ter. Então, ali é concessão do benefício. Ali é concessão do benefício. Mas se você tem uma patologia e você consegue controlar ela, você consegue trabalhar, você consegue ter a sua vida normal, então você não precisa receber o benefício.